bem, caros alunos, caras alunas? Eu sou o professor Fábio e vamos, na aula de inglês de hoje, falar sobre passive. E eu acho que passive é, depois do reporter speech, uma das coisas que mais exige de vocês de conhecimentos verbais do inglês, porque não é tão fácil se você não aprendeu tudo o resto. Então, eu já vou deixar até uma vizinha aqui para vocês, que é o seguinte. Se você não tem uma base legal dos verbal tenses, é melhor você parar aqui e dar uma estudada. Pelo menos um review about verbal tenses. Particularmente, eu aconselho os tempos simples, present simple, past simple, e depois os tempos contínuos, past continuous e present continuous. Os tempos perfeitos também são importantes, mas eles são menos usuais no passivo do que os tempos ativos. Então, eu recomendo que vocês estudem ou vocês reestudem os verbal tenses, a construção direitinho desses verbal tenses. Por que eu estou recomendando isso? Primeiro, quando vocês forem estudar passivo você vai ter que transformar uma voz ativa na passiva usando o mesmo verbal tense. Então, se você não está manjando muito, principalmente dos perfect tenses, pelo menos eu estou falando da parte estrutural, não estou falando tanto de uso, reestuda isso. Principalmente quando você tiver os tempos perfeitos, que são os que mais dão trabalho. Esse tipo de você converter de um tempo para o outro também é bastante útil quando você vai estudar o reporter speech, que é você reportar fala, mas isso vai ficar numa outra aula, um outro rolê bem diferente. Então, eu sugiro, pessoalmente, que você faça uma revisão de todos os verbal tenses. De modal também, porque o passive voice pode acontecer em qualquer verbal tense. A regra ela é uma só, o problema é você lembrar dela. Então, vamos ver aqui como que a gente trabalha com passive voice, ou passive. Na verdade, passive voice é o nome que nós, falando do português, nós damos. Em inglês, você vai achar como passive, ou the passive, como eles colocam. Primeiro, vamos falar um pouco desses conceitos active e passive no inglês. Você que fala de português, no caso, English para vocês é a second language, ou foreign second language, que é pior ainda, porque você aprende realmente com uma língua estrangeira, não com uma língua de uso. Você vai lembrar lá nas aulas de português que você tem uma coisa chamada voz ativa e voz passiva. Em inglês não muda muita coisa. A diferença é que, por exemplo, em português, você vai ter uma voz passiva sintética, que é usando o ser, e uma voz passiva analítica, utilizando o verbo ser mais o participio passado. Se você pensar na voz passiva analítica do português, é igualzinho no inglês passive voice. Se você dominar isso daí, você não vai ter nenhuma dificuldade. Então, antes de eu falar de estrutura, eu quero falar para que você usa voz passiva em inglês. Então, o que acontece? Nós temos o active and passive aqui. Quando a gente está falando de construção de frase, você tem que colocar uma coisa na tua cabeça. O que você quer enfatizar? Letra A, quem faz a ação. Letra B, a ação. Quando você enfatiza quem faz a ação, o sujeito ele é o sujeito que ele pratica. A gente chama em português de sujeito agente. Ou em inglês nós chamamos simplesmente de agent. Guardem bem essa palavra. Ele é o agent, é aquele que faz. Então, quando o nosso foco é no agent, nós usamos o active. Quando o nosso foco é no action, ou seja, na ação, nós temos a passiva. Isso é muito importante quando você vai ler texto, quando você vai fazer inferência, quando você tem que interpretar textos num nível um pouquinho mais profundo. Então, normalmente a gente ensina active e passive justamente por causa disso. Então, vamos ver aqui uma coisa com relação ao passivo. Então, quando a gente fala do passivo, a gente está falando de uma ênfase que ela não é no agente, e sim na ação. E essa ênfase na minha ação, ela é tão importante, ela é tão relevante, ela é tão útil que você vai ter muito disso daqui em comunicações formais.
O inglês mesmo, se vocês utilizarem principalmente os guias de estilo, se vocês forem num corretor automático de texto em inglês, como Scribens e tudo mais, eles vão dizer para você evitar a passive em inglês. O Word, se você jogar ele lá no inglês para corrigir, ele vai dizer a mesma coisa. Prefira ativo, porque normalmente a gente dá preferência a expor na ordem de quem fez a ação. Só que nem sempre quem fez é importante. Então, isso que a gente vai precisar delimitar aqui. Por exemplo, many people study this book. Então, muitas pessoas ou muita gente estuda esse livro. Só que assim, esse muitas pessoas ou muita gente é algo muito genérico. Normalmente, quando vocês estiverem passive voice, vocês vão lidar muitas vezes com esse tipo de sujeito. Com um sujeito que ele é um sujeito que nós chamaremos em português de indefinido. É que em inglês não existe, conceitualmente falando, a ideia de sujeito indefinido. Você sempre tem alguém que faz algo. Por isso que quando você fala de fenômenos da natureza, você tem que colocar um it para poder indicar. Se você não colocar um it para indicar, você vai ter problemas. Porque provavelmente você vai estar jogando na voz ativa, no caso de um present simple, ou pior ainda, você não está atribuindo a um sujeito a ação. Então é bem complicado, principalmente quando nós temos terceira pessoa. Então, many people study this book, muita gente estuda este livro, não importa quais pessoas que são, não é alguém em especial. Então eu posso converter, não que eu não pudesse converter de outra maneira, em this book is studied by many people. Observe que a ordem, ela troca. Então, eu começo por quem recebe a ação, tanto que em português nós chamamos isso daí de sujeito paciente. Em inglês, ele também vai ser chamado de agent aqui, porque por uma questão de convenção deles, mas pensem que o agent, o agente de que faz a minha ação, que em português vai chamar agente da passiva, é dado pelo by phrase, by many people. Então, this book is studied by many people. Many people study this book. Tem alguma diferença prática de eu dizer isso? Na prática tem muito pouca diferença. No caso do primeiro, a minha ideia maior é que muita gente faz a ação de estudar o livro. No segundo, é que este é um livro que é muito estudado, ou que é estudado por muita gente. Então, ele ser estudado é mais importante do que quem estuda. Vamos ver agora, já que não há muitas diferenças em termos gerais, quando de fato usar a passiva. Porque você pode pensar, beleza, eu estou dizendo assim, many people study this book. Não é mais fácil do que eu dizer this book is studied by many people, até porque a frase na passiva ela sempre vai ser maior. Existem algumas razões que o falante de língua inglesa utiliza para colocar esses desenvolvimentos. Para a escrita, que não vai estar aqui, porque não é bem o nosso foco produzir texto em inglês, mas sim conhecer um pouco da estrutura para você depois ir arriscando. Quando você pensa, por exemplo, num texto formal, os by phrases, que são essas frases com os agents, elas podem ser desenvolvidas. Então, quando você desenvolve uma frase usando by agent, o by phrase, colocando esse agent, você acaba trazendo mais informações. Seria parecido, uma comparação muito forçada com o nosso período composto por subordinação. Seria isso. Mas não é, porque o inglês ele só vai ter dois tipos de frases, simple phrase e complex phrase. Simple phrase é quando você tem frase com uma única ideia. Por exemplo, this book is studied by many people. Esse é um simple phrase. Uma complex phrase seria alguma coisa mais ou menos assim, que é onde, por exemplo, naquele caso, o by phrase se encaixaria muito bem. This book is studied by many people who want to inform about literature, for example. Então, esse livro ele é estudado por pessoas que procuram se informar sobre literatura. Então, perceba, eu tenho três ideias. Eu tenho o livro ser estudado, pessoas que buscam
e buscam saber mais sobre literatura. Então tem 3 ideias, isso é chamado de complex phrase. Esses casos a gente não vai estudar porque, como eu falo para vocês, isso você aprende com o tempo. Isso você percebe com o tempo quando alguém utiliza uma byphrase. Se não for para fazer uma sentença assim num texto escrito, normalmente as byphrases não vão surgir com tanta frequência. Por isso que byphrase, e passive synthesis vão aparecer com muita frequência em reportagem, no report, no caso são textos de reportagem, e alguns textos de escrita acadêmica, porque você precisa lidar com muita informação. Na escrita mais cotidiana, ele é usado mais para esse tipo de coisa que nós vamos ver aqui. Quando você não sabe quem fez a ação. Inclusive, esse é um dos usos de passiva que nós temos no português que é muito recorrente. This house has been destroyed since 1990. Então, essa casa foi destruída, ou está destruída, ou permanece destruída desde 1990. Quem destruiu essa casa? Eu não sei. Eu até poderia colocar um byphrase by someone, by somebody. Mas não interessa, porque eu não tenho como saber quem fez, ou eu não sei mesmo. Eu posso pensar o seguinte: this door has been broken. Essa porta foi quebrada. This house has been invaded. Essa casa foi invadida. Invadida não, na verdade assaulted seria o correto, mas tudo bem. This house has been assaulted. Essa casa foi invadida. Então, quando você pensar no agent, e o agent, se você não souber quem ele é, você utiliza o passive voice. Aí percebam que tem uma construção aqui, eu não tenho byphrase, eu já vou comentar um pouquinho sobre isso em estrutura. O falante não quer revelar quem é o agente, ou seja, quem faz a ação. The speaker doesn't have any willing wish to reveal about the agent. Então você conscientemente não tem nenhuma boa vontade de revelar quem fez. Seja porque para você é importante manter algum sigilo, seja porque para você não é tão relevante falar quem fez, embora você saiba. Então, quando diz aqui, I was given confidential data, don't insist in your inquiries. Então, eu recebi dados confidenciais. De quem? Para você não interessa. Eu sei quem me deu, você não sabe. Don't insist in your inquiries, não insista nas suas perguntas, nos seus pedidos. Então, eu não vou falar quem fez, embora eu saiba quem tenha feito. Então, esse é um uso bastante recorrente, sobretudo na linguagem oral. Quando você tem que indicar que uma ação foi feita e você não quer dizer quem fez. Então, é muito assim do tipo, eu tenho algo que eu não quero te falar, eu não quero falar quem fez. Então, por exemplo, se eu chego assim, the cats has been fed. Os gatos foram alimentados. Se os gatos são meus, eu não preciso dizer que fui eu. Ou talvez não tenha sido eu, pode ter sido minha mãe, pode ter sido meu irmão, pode ser minha namorada, não sei. E você não precisa saber disso. The agent is understood, ou seja, quem faz a ação, ele é conhecido. Aqui nós entramos num campo daquilo que é meio óbvio, ou aquilo que você consegue, pela inferência, saber quem que fez. Vou dar um exemplo em português. Se eu disser assim que o Brasil recolhe impostos com frequência. Se eu digo impostos são recolhidos com frequência, isso em português, eu sei que são recolhidos por quem? Por agentes, por mecanismos governamentais, por entidades que fazem isso. Eu não preciso dizer quem faz. Porque isso é evidente. Se eu digo o seguinte, a soja colhida este ano rendeu tantos milhões. A soja que foi colhida este ano rendeu tantos milhões. Quem colheu essa soja? Agricultores. Então,
A gente, no inglês, para poder indicar isso daí, coisas que são muito autoevidentes, nós usamos o passivo. Então, in the season, many fruits were harvested. Então, nessa estação, muitas frutas foram colhidas. Quem colheu essas frutas? Fazendeiros, plantadores, agricultores, não importa, porque é alguém que trabalha com isso. Quando eu penso na questão do agent is understood, o agente da minha ação ele é conhecido, eu estou pensando nisso aqui, correto? Então, tentem pensar com cuidado nisto. E claro que se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, não esqueçam de olhar para a frase o seguinte: se eu estou usando algo que me indica quem que é conhecido, eu não preciso de voz ativa. Eu não vou dizer assim, the harvesters in the season harvested many fruits. Ou farmers, se não quiser colocar harvester, harvester é o colheitador. E quando eu quero focar na minha ação, então a minha ação é muito mais importante do que todo o resto. Então, the report had been written by Helen and was delivered before 12 p.m. Então, estou dizendo que este relatório foi escrito por Ellen e foi entregue antes do meio-dia. Vai ver, antes do meio-dia. E aí, olha que coisa legal. Nós temos duas vozes passivas aqui. This report had been written by Ellen. Então eu sei quem escreveu, mas eu não sei quem entregou. Será que foi ela? Muito provavelmente foi. Então, ele foi escrito e foi entregue. Então, primeiro ele escreveu, depois ele entregou. Aqui você tem past perfect e past simple. Isso indica ordem e sequência de ação. Eu vou comentar um pouquinho, fazer uma breve revisão desses verbal tenses com vocês, certo? Então vamos lá. A estrutura básica de todo e qualquer passivo em inglês é: você tem um sujeito que não é o agent, tá? Já vamos delimitar isso daqui. Um verbo to be no verbal tense que você vai querer se dirigir. Então, se você tiver um present perfect, vai ser um verbo to be present perfect. Vai ser se tiver no tempo contínuo, se tiver no modal, se tiver no futuro. Se tiver no futuro contínuo, não importa. Inclusive, eu não coloquei todas as possibilidades, que a gente não vai trabalhar com tudo isso. É muita coisa para a gente trabalhar. O participio passado, então, é importante que você conheça os particípios passados dos verbos irregulares. Então, muito cuidado aqui. E uma by phrase, que é esse by com o nome do agente. Só que olha que coisa interessante. Este by phrase não é obrigatório. Na maior parte das vezes que você utilizar passive, você não vai indicar quem fez a ação. Porque se isso é realmente importante, a gente dá preferência para a voz ativa, que é menor. Exceto naquelas situações que eu já falei para vocês. Quando eu quero enfatizar a minha ação ou quando eu quero desenvolver a minha frase a partir do by phrase. Mas esse momento a partir do by phrase já entra em algo um pouquinho mais avançado no inglês. Pode ser até que, se vocês tiverem interesse, eu comente um pouco de como que funciona esse desenvolvimento, esse uso mais jornalístico, mais acadêmico. Mas aqui pra gente, em termos de gramática básica, é importante vocês saberem que na prática você trabalha com sujeito, o verbo to be no verbal tense que você estiver trabalhando e o participio passado. Lembrando, tentem sempre verificar o participio passado dos verbos irregulares. Ao serviço de vocês, eu fiz um cheat sheet dos verbal tenses mais frequentes que vocês precisam conhecer. Eu não fiz os modais porque o do modal é mais fácil. É só você utilizar o can be, could be, should be, que vai estar tudo certo. O que é trabalhoso, mais trabalhoso aqui é o seguinte, lembrando que eu estou colocando tudo na afirmativa. Se for na negativa, vocês coloquem um not na frente, ou um don't, um didn't em alguns casos. Bom, mas no caso vai ser só o not mesmo, porque o verbo to be já é auxiliar. Vamos lá. An, is e are mais o past participle, se for
no Simple Present. Lembrando, and primeira pessoa, is terceira, are as outras todas. Was e were mais past participle, se for past simple. Se for o present continuous, que eu falo que é um pouquinho mais complicadinho, and been, is been, are been, mais o past participle. Vendo então, percebam que o verbo to be aqui, ele vai estar no ing. Não o verbo que vai estar na frente, vai estar no past participle. Este é um erro muito frequente quando nós trabalhamos com os tempos perfeitos. O past continuous, mesmo rolê. Was been e were been. Agora, vai ficar um pouquinho complicado nos tempos perfeitos. O present perfect, ele vai ter have been para quase tudo, has been para a terceira pessoa, mais o participio passado. Lembrando que been aqui já é particípio. Eu perguntava, professor, então quer dizer que pode dois particípios no mesmo verbal tense? Nas construções da voz passiva, pode. Então você vai ter dois passivos, dois participle aqui. O do verbo to be e o do verbo principal. Mesma coisa do past perfect, had been. E eu coloquei só do simple future porque tudo que você pensar que envolver modal, can, could, may, might, should, would, é o mesmo esquema. Modal mais verbo to be mais o past participle. Olhando assim, parece que é bem fácil. E de fato ele é bastante fácil e bastante simplificado. O que dá mais trabalho para as pessoas lembrarem é quando chega nos tempos perfeitos e de colocar o verbo to be. Vamos ver aqui então alguns exemplos desses verbal tenses no cheat sheet, que cheat sheet em inglês quer dizer colinha, aquela colinha que você faz para lembrar de alguma coisa ou para você colar na prova. Vamos lá. Dentist recommends this toothpaste. This toothpaste is recommended by dentists. Então, aqui não faz muita diferença qual das duas vocês utilizarem. Inclusive, é preferível, no caso desse present simple, você utilizar a voz ativa. Porque o passive joga assim, que a pasta de dente é recomendada. Tá, ela ser recomendada não quer dizer muita coisa. É importante que ela seja recomendada por alguém. Então é importante que essas pessoas recomendem esta pasta de dente. Eu estou falando nesta frase, nessa situação. Aqui serve como exemplo como é possível, mas a frase de baixo não é muito comum não, tá bom? Developers are building a new facility here. Aqui esqueci de tirar o vermelhinho do here, mas tudo bem. A new facility is being built here. Não importa quem está construindo. No caso, quando eu lido com present continuous, eu estou lidando com uma ação que ainda não acabou. Lá atrás, a gente trabalhou com present simple, são ações que são verdadeiras, são rotineiras, ou são coisas que são fatuais. Aqui é uma ação que não acabou. Quando que isso aqui começou a ser construído? Lá atrás, mas ainda não terminou. E uma coisa que é super importante quando a gente fala de present continuous é que present continuous me indica ações com tempo predeterminado para terminar. Então, quando eu digo developers are building a new facility here, então eu espero que essa construção, esse prédio, esteja terminado em algum momento. A new facility is being built here, mesma coisa. Eu estou esperando que seja finalizado. Past simple passive. Fire burned the trees last year. Então, quando eu estou falando sobre passado simples, são ações que começaram e terminaram no passado. Isso que eu vou falar sobre as ações é mais uma revisão bem basiquinha do que especificamente falar sobre elas. Isso eu recomendo que vocês deem uma revisada. Então, fire burned the trees last year. Então, o fogo queimou as árvores no ano passado, ou no último ano. The trees weren't burnt last year. Aqui eu não coloquei fire, by fire. Por quê? Se eu queima árvores, é muito fácil de você deduzir que seja fogo. A não ser que eu tenha um contexto muito específico na qual o fogo não seja o agente queimador, sei lá, uma queimadura química talvez. Mas aí, se for desse jeito, eu teria que especificar. É mais fácil utilizar um adverb aqui. Se não fosse uma queimadura por fogo.
Então, ou se por algum acaso eu quiser dizer que alguém pôs fogo. Só que aí eu teria que usar um outro verbo para isso, uma outra construção verbal. Então, quando eu estou colocando aqui Fire burnt the trees last year e The trees were burnt last year, eu estou dizendo a mesma coisa, só que no caso aqui, do primeiro eu enfatizo que isso foi causado pelo fogo. No de baixo eu enfatizo que as árvores foram queimadas. E acabou. The teacher was explaining the exercise to her. The exercise was explained to her. Vamos lá. Poderia ser o by the teacher aqui, mas eu vou discutir um pouco com vocês isso. Past continuous. O que é o past continuous? Assim, o mais básico do past continuous. Eu não vou lidar com todos os casos. Com o past continuous basicamente é: imagina que eu tenho uma ação lá do passado. No past simple, o que eu digo? A minha ação ela começou e terminou no passado. Foi uma ação só. No past continuous eu digo que essa ação levou algum tempo para acabar. Então, quando eu digo que o professor estava explicando os exercícios para ela, o que na verdade eu estou dizendo? Que ele tomou um tempo para fazer isso. Isso não foi feito simplesmente agora. Exercises were explained to her, os exercícios foram explicados a ela, quer dizer que alguém que aí no caso pode cair em qualquer um daqueles casos que eu falei para vocês. Eu não saber quem explicou, ou eu não querer dizer quem explicou, ou quem explicou ser muito óbvio. Aqui eu não tenho um contexto, eu não sei essa foto. Mas se eu digo the exercise was explained to her, quer dizer que alguém explicou os exercícios a ela. Não importa aqui quem, o importante é que alguém explicou, alguns exercícios foram explicados. Tá? Isso que é o mais importante, a ação de explicar os exercícios. Present Perfect. Present Perfect basicamente é ações do tempo passado com reflexos no tempo presente. Eu não acho que é tão fácil da gente lembrar, porque mais uma vez eu tenho que repetir aquele mantra que eu sempre falo dos tempos do Present Perfect. A gente não tem um equivalente próximo no português. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. E don't worry, I fed our cats yesterday. Então, quando eu digo não se preocupe, eu alimentei os nossos gatos ontem. E quando eu digo isso, don't worry, I fed our cats yesterday, eu estou dizendo que qual que é o resultado? Que eles continuam alimentados. Ou que talvez não tenha ração mais, ou que tenha reduzido um pouco mais de ração, não importa. Aqui eu sei que eu tenho um efeito do presente que me permite dizer que os gatos foram alimentados ontem. E eu estou pedindo para você não se preocupar. Olha o imperative aqui. Tem como fazer present perfect com imperative. Só não é muito normal. Tanto que a gente normalmente. Assim, há verbal tenses do inglês que são possíveis de serem feitos, mas nunca são usados. Tempos de futuro, principalmente, muito dificilmente você vai ver um present perfect, um passive com futuro. A gente vai falar um pouco de futuro. A gente utiliza os futuros mais para ações ativas, normalmente é mais comum. E futuro perfeito, embora hipoteticamente seja possível, não existe. Tanto que por isso que eu não coloquei todos os verbal tenses, as construções possíveis. Porque se eu fosse colocar, eu teria que colocar aqui, vamos imaginar, o future continuous, que é uma coisa que muito raramente a gente vê fora de alguns grandes curse books. Inclusive, future continuous é uma coisa muito interessante em termos verbal, que vai dar origem, por exemplo, ao vou estar encaminhando a sua ligação. Isso é o future continuous do inglês. Você também tem o future perfect, o futuro com no caso, o verbo to have mais o particípio. E são coisas assim bastante malucas que a gente vê no inglês, mas não é tão comum de se usar em passivo ou não são possíveis de serem feitas, apesar de gramaticalmente ser ok. Então, voltando aqui, present perfect passive. Don't worry, I fed our cats yesterday. E don't worry, our cats have been fed yesterday.
Past Perfect passivo. O Past Perfect passivo é baseado no Past Perfect, que ele é usado para o seguinte. Imagina que você tenha uma sequência de ações no passado. A do Past Perfect é a que aconteceu antes. Então, quando nós aqui não tem esse contexto para poder justificar o uso, isso aqui é mais para vocês verem como utiliza, mas quando a gente tem um Past Perfect, a gente tem sempre duas ações. Uma ação que aconteceu primeiro e uma ação que aconteceu depois. E isso no inglês é super interessante porque eu posso remodelar o Past Perfect onde eu quiser. Então, quando eu digo, I returned, we had canceled the party. Infelizmente, nós tivemos de cancelar a festa. Então, we had canceled, quer dizer, nós cancelamos. A gente teve de cancelar against our will, contra a nossa vontade. Aí poderia até estender isso daqui, porque cancelamos antes a festa, porque remarcamos, ou vamos remarcar, alguma coisa assim. Então, we had canceled the party. Unfortunately, the party had been canceled. A festa foi cancelada. Por quem? Pela gente. Então, quando a gente tem o Past Perfect, a gente está trabalhando com ações do passado que aconteceram antes de outras ações. Normalmente, o Past Perfect vem seguido de Present Simple, de Past Simple. E em alguns casos pode até vir com Present Perfect, mas é bem mais raro. Só em sentenças e expressões muito longas. Mas a gente normalmente vai ter Past Simple, Past Perfect. Em português é equivalente ao nosso pretérito mais que perfeito. A gente não utiliza muito a forma simples, mas a forma composta a gente usa bastante no português. E aqui com o Simple Future. O Simple Future é mais fácil porque tudo que você tiver de modal segue isso. I will send you an email with more details. Eu mandarei um e-mail para você com mais detalhes. Então, an email will be sent to you with more details. Então, um e-mail será enviado para você com mais detalhes. E aqui não importa se sou eu ou outra pessoa que vai mandar este e-mail. Note que boa parte dos exemplos que eu coloquei para vocês é sem utilizar o by phrase. E isso é de propósito, porque muitos dos casos que você realmente vai utilizar o passive vai ser para indicar ação, não quem vai fazer. Então, por exemplo, se vocês pensarem num texto técnico, num texto de manual de instrução, muitas vezes vai aparecer passivo. É muito, muito, muito comum. E por último, antes da gente encerrar a nossa aula sobre passivo, como a gente faz a alteração do ativo para o passivo? Então, eu coloquei os dois aqui e eu gostaria que vocês acompanhassem, porque não é tão complicado, mas requer um pouquinho de cuidado. Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar, se eu for fazer de um para o outro, e o contrário também funciona, é primeiro indicar quem que é o meu agent. Em inglês, na ativa, é sempre o primeiro a ser colocado. O sujeito está sempre colocado antes do verbo. Então, a pastry chef é o meu agent. Este agent ele vai ser transformado num by phrase, que é isso daqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem é o meu agent. E aí eu coloco aqui. Tem gente que fala, começa pelo verbo, não sei o quê. Bobagem. Começa na ordem que é apresentada aqui. Agora, você precisa observar o seguinte. Aí eu vou voltar uma outra caneta. Nós vamos usar aqui o verbo. Quando você ver este verbo, você tem que saber qual que é o verbal tense que ele se encontra. Porque isso é o que vai determinar o verbal tense do seu verbo to be. Seguindo aquela tabelinha clichê que eu deixei para vocês, nós sabemos que isso daqui, made, é o
é o passado do verbo to make. Então, aqui você tem que tomar cuidado na hora de ver o verbo, se ele está no passado simples ou se ele está no particípio. Quando você pega um tempo perfeito, no caso se aqui tivesse has made, é mais fácil porque você já tem o particípio aqui. Mas muitas vezes nos verbos irregulares, o particípio ele muda. Então vocês estão tomando um pouco de cuidado com isso. Então, a new pastry chef made a delicious dessert. E aí você vai observar o quê? Como que você vai colocar o verbo to be? Aqui o verbo to be está no simple past. E por que eu estou grifando de verde em lugar não do made? Porque isso daqui tem a ver com o verbal tense. Aí depois você vai colocar o seu verbo no particípio. Se ele for regular, é só usar a mesma regra do passado simples. Se ele for irregular, você vai ter que consultar para não errar isso. Então, made vira was made. E aí você já construiu. O que sobrar, no caso aqui, é o sujeito. No caso, ele vira a pessoa responsável por sofrer a ação no caso da voz passiva. Então, isso tudo aqui vira isso tudo aqui. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Vocês vão notar que vocês vão trocar as coisas de posição muito parecido com o que vocês fazem no português. E aí que entra uma coisa legal. Isso daqui que está em vermelho, by a new pastry chef, que seria o active, isso daqui vocês podem cortar. Então, eu poderia simplesmente dizer, a delicious dessert was made. Dizer que foi feito pelo pastry chef não é relevante, não é, pelo menos, importante aqui. Se ele for importante, muito provavelmente você está enfatizando mais quem fez do que a pessoa que fez. Então, muitas vezes, quando tem isso daqui, você pode cortar. Muitas vezes não, você sempre pode cortar, porque não vai interferir no sentido geral desse tipo de ação. Então, para poder então retomar bem rapidinho o que eu disse nos últimos minutos, então, que já está uma aula bem longa, passive ele é uma forma de você dar ênfase na ação, seja porque você não saiba quem fez, seja porque você não queira dizer quem fez a ação, seja porque quem fez a ação é muito óbvio, ou é fácil de deduzir, ou porque você realmente quer só enfatizar o que foi feito e não quem fez. Lembrando que esta última forma, usando o by phrase, é muito menos comum e muito menos justificável. A gente sempre pensa no inglês o seguinte, se você precisar usar um by phrase, na maior parte das vezes, ou você poderia usar uma voz ativa, já que tem alguma importância dizer quem fez, ou você planeja desenvolver esta frase. Então, é isso que vocês precisam ter em mente na hora de vocês lerem e também escrever utilizando o Passive Voice. Tudo bem? Eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos num outro momento. Então, tchau!